Olá, meus amores. Tia Liliane chegou para mais uma aula de ciências e hoje estudaremos alguns sistemas que compõem o nosso corpo humano. O primeiro que será estudado será o sistema digestório. Isso mesmo. O sistema digestório é responsável pela quebra e absorção dos alimentos que comemos. Ele nos ajuda a eliminar substâncias desnecessárias ao nosso corpo. Ele é formado por um conjunto de órgãos responsáveis pelo processo de digestão. Mas e aí, o que seria digestão? Então, a digestão é o processo pelo qual o alimento é transformado em pequenas partículas, chamadas nutrientes, que, ao serem levados à corrente sanguínea, são distribuídas para todas as células do nosso corpo. Sua função é transformar os alimentos a fim de que possam ser aproveitados pelo organismo. Vamos observar agora os componentes que formam o sistema digestório e vamos conhecer a seguir como é que eles podem atuar no nosso organismo. O sistema digestório é o responsável por transformar os alimentos em energia para o corpo. A digestão começa na boca, quando mastigamos o alimento. Este se mistura com a saliva, formando o bolo alimentar. O bolo alimentar passa pela faringe e pelo esôfago, até chegar no estômago, onde continuará a digestão graças aos sucos gástricos que o desfazem. Passa pelo intestino delgado e depois para o intestino grosso. É no intestino que absorvemos a água e os nutrientes que o nosso corpo precisa. Os capilares do sistema circulatório, que estão ao redor de todo o intestino, pegam os nutrientes e os distribuem pelo corpo. No fim, os restos sólidos que sobram da digestão são eliminados pelo ânus. É importante lembrarmos que o bolo alimentar é o nome dado ao alimento triturado e misturado à saliva. Quimo é a pasta na qual o bolo alimentar é transformado após receber o suco gástrico. Você sabia que é importante mastigarmos bem os alimentos, pois se comermos às pressas, o alimento demora mais tempo para ser digerido e assim pode ocasionar azia ou mal-estar no nosso estômago. O alimento aproveitado da digestão atravessa a parede do intestino delgado e passa pelo sangue, e a corrente sanguínea trata de distribuí-lo para todo o nosso corpo. Vamos conhecer agora o sistema cardiovascular. E o próprio nome já diz, é o sistema responsável pelo nosso coração. Beleza? Então, o sistema cardiovascular ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Sua principal função é transportar e distribuir substâncias por todo o nosso corpo. O coração é um órgão oco que está localizado no tórax, entre os dois pulmões, e funciona como uma bomba, empurrando o sangue para todo o organismo por meio dos vasos sanguíneos. O coração possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. É por essas câmaras que o sangue bombeando chega e é distribuído para os nossos vasos. Nosso sangue ele é composto por plasma, que transporta substâncias como proteínas, nutrientes e hormônios. Também por hemácias, que transportam o oxigênio e o gás carbônico. Pelas plaquetas, que auxiliam no processo de coagulação do sangue. E também pelos glóbulos brancos, que ajudam a defender nossos organismos contra infecções causadas por um micro-organismo. Você sabe o que é transfusão sanguínea? Não? Então vamos conhecer. Transfusão sanguínea é o processo de transferir sangue de uma pessoa para outra. Geralmente esse processo se dá quando alguma pessoa sofre um acidente, queimadura, algumas doenças ou alguns casos de cirurgias. Há tipos diferentes de sangue variando de uma pessoa para outra. São 4 os tipos. Nós temos o tipo A, tipo B, o tipo AB e o tipo O. Cada pessoa faz parte de um grupo sanguíneo diferente. As pessoas que têm o sangue AB são chamadas receptoras universais, pois podem receber todos os outros tipos de sangue. Já do tipo O são conhecidas como doadoras universais, pois podem doar a todos os grupos sanguíneos. Vamos ver agora a tabela de doação e recepção. Pessoas do tipo A podem doar para tipo A e tipo AB e podem receber do A e do O. Pessoas do grupo B, elas podem doar para pessoas do B, AB e receber do B e do O. Lembrem que o O é universal, pode doar para todos, isso mesmo. A e o B podem doar para AB e podem receber de todos. Ele pode doar, né?
para apenas pessoas AB, mas pode receber de todos os outros. O do tipo O pode doar para todos, mas só pode receber do grupo O. Beleza? Para que o nosso sistema cardiovascular se mantenha saudável e continue a realizar suas funções corretamente, necessitamos seguir alguns cuidados, como, por exemplo, fazer exercícios regularmente, manter a alimentação saudável, comendo frutas, verduras e evitando alimentos gordurosos. Preferir frango e peixe à carne vermelha, reduzir o sal, não fumar e controlar a tensão arterial, verificando-a regularmente. Com todos esses cuidados, vamos evitar doenças que afetam o nosso coração. E assim, cuidar mais um pouquinho da nossa saúde. Vamos conhecer agora um pouquinho do sistema respiratório. O sistema respiratório é o conjunto de estruturas e órgãos responsáveis pela nossa respiração. Ele tem sua principal função, que é fazer com que o oxigênio chegue até o sangue e eliminar o gás carbônico. O nosso sistema respiratório é formado pela cavidade nasal, pela faringe, laringe, traqueia, brônquio, pulmão direito, pulmão esquerdo, brônquios, diafragma e os alvéolos. Como se chama o processo de entrada e saída do ar nos pulmões, você sabe? Então, se dá pelo processo de inspiração e expiração. Quando falamos inspiração, nos referimos à entrada de ar do meio externo nos pulmões, ou seja, o ar do meio de fora vai entrar nos nossos pulmões. Quando falamos expiração, é justamente o oposto, a saída de ar dos pulmões para o meio externo. Observar a seguir. No processo de inspiração, os pulmões enchem-se de ar, o diafragma baixa, as costelas afastam-se e o peito aumenta. Já no processo de expiração, o ar sai, os pulmões diminuem de volume e o diafragma relaxa. As costelas voltam à posição de repouso e o volume do peito diminui. O sistema respiratório é o responsável pela respiração. Nós obtemos o oxigênio ou pelo nariz ou pela boca. Ele passa pela faringe, pela laringe e pela traqueia e vai até os pulmões. Nos pulmões, há uma troca de oxigênio por dióxido de carbono. Os glóbulos vermelhos do sangue levam o oxigênio para todas as partes do corpo. O dióxido de carbono é uma substância nociva que temos que eliminar do nosso corpo. Fazendo o percurso contrário, dos pulmões até o nariz ou a boca, o dióxido de carbono é eliminado do organismo sem que você perceba. Você sabia que para mantermos nosso sistema respiratório saudável, precisamos ter alguns cuidados? Isso mesmo! Vamos conhecer um pouquinho? O nosso primeiro cuidado que devemos ter é fazer exercícios regularmente, como natação. Também devemos evitar ambientes poluídos. Quanto mais puro for o ar que se respira, mais saudável serão os nossos pulmões. Também devemos tratar com cuidado das gripes e dos resfriados. Devemos evitar sempre que possível ambientes em que as pessoas estejam fumando. Temos algumas doenças que atingem o nosso aparelho respiratório. A gripe, por exemplo, é uma delas, causada por vírus que afetam e instalam-se nas vias respiratórias. A bronquite, causada por vírus, em casos raros por bactérias, é conhecida como inflamação nos brônquios. A pneumonia é inflamação que acomete os pulmões. Pode ser causada por vírus, bactérias e por fungos. A tuberculose é causada por bactéria que ataca principalmente os pulmões. Por hoje é só. Até a próxima, turminha!